Bebeto, justiça social, ela é muito mal interpretada. As pessoas, elas tentam trazer todo tipo de dubiedade para algo que não tem dubiedade, que é muito claro como você está explicando para a gente. Um exemplo disso é essa pergunta que as pessoas, essa afirmação que muita gente fala, né, que justiça social é coisa de marxista, é coisa de comunista, é coisa de esquerdista. Por que você acha que ainda existe essa percepção? Tem gente que fala isso, né? Tem. Inclusive Tem. xingam a gente, né? Eu perguntaria para essas pessoas, né? O Marx nasceu em 1818. Uhum. E acho que morreu com 63, 64 anos de idade. Então, como é que um cidadão que nasce em 1818 influenciou Isaías, por exemplo? Qual foi a influência de Marx sobre a vida de Isaías? Cara? Qual foi a influência do Marx sobre sobre Miqueias? Sobre a vida de Miqueias, sobre a vida de Amós, né? Ou sobre a vida de Jesus de Nazaré? Eu não consigo... a equação não fecha do ponto de vista histórico. Um cara que nasce em 1818, ele não pode influenciar o profeta Amós. Ele pode, pelo contrário, ele pode ser influenciado pelo profeta Amós. Mas ele não pode... Então, assim, eu já pararia por aí, porque Isaías a gente está falando de 700 anos antes de Jesus. Sim. E aí, Isaías abre a sua boca, ele não era marxista, porque ele não conhecia Marx. Ele abre a sua boca e fala para todos qual é... Né? Não era comunista. Ele fala para todos a respeito do jejum agradável a Deus. Isaías 58. Dá uma lida lá em Isaías 58. Amós. Vamos pensar em Amós. Amós, ele denuncia o luxo excessivo de alguns às custas da exploração da maioria da população. Lê o livro de Amós. Quem acha que justiça social é coisa de marxista, leia o livro de Amós e lembre que Amós profetizou em 745 a.C. e Marx nasceu em 1818. Né? Então, Amós ele faz essa denúncia profética desse formalismo religioso misturado com corrupção, com violação de direitos humanos, com injustiça social. Os sacerdotes, na época de Amós, os sacerdotes haviam se corrompido. O rei passou a controlar o templo. Os profetas em Israel tomaram do vinho do rei. E aí Deus levanta Amós em Judá, um pecuarista, um plantador de figo, para profetizar em Israel, porque a profecia tinha cessado em Israel. Por que a profecia tinha cessado em Israel? Porque não havia profeta? Não, porque os profetas sentaram na mesa do rei e tomaram do vinho do rei. E o rei passou a controlar o templo. O templo não era mais do Senhor, o templo era do rei. E aí Deus levanta Amós em Judá para profetizar em Israel e para fazer essa denúncia. Então, lê Amós, lê Ezequiel. Quem acha que justiça social é coisa de marxista, leia o profeta Ezequiel, leia o profeta Amós, leia o profeta Isaías, leia o profeta Miqueias. Ezequiel, por exemplo, quando ele lembra, ou ele relembra a iniquidade de Sodoma, lembra de Sodoma? Qual foi o pecado de Sodoma que Ezequiel fala? É que tinha muita comida, tinha muito conforto, tinha muita prosperidade, mas eles eram indiferentes para com os pobres e necessitados. Esse discurso é um discurso marxista. Esse discurso é um discurso bíblico, de um Deus que ama a justiça, de um Deus que é provedor. Então, é claro isso. Deus disponibilizou o recurso para suprir a necessidade de todos. Mas não há recursos no planeta para suprir a ganância de alguns. Então nós estamos falando de iniquidade, nós estamos falando de injustiça. E é uma iniquidade geradora de morte. Se gera morte,
como servos daquele que disse, eu sou a vida, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar. A outra opção, sabe qual é? É a omissão. A outra opção é a covardia. A outra opção é se conformar com o atual estado das coisas, né? Então, o tema da justiça social é um tema absolutamente central nas Escrituras. Central. O Deus da Bíblia é justiça, ama a justiça e exige que seu povo pratique a justiça. Amém.